Caminho de Perfeição, Santa Teresa de Ávila. Antes de me referir ao interior, isto é, à oração propriamente dita, direi algumas coisas necessárias às que se pretendem ir por este caminho, e tão necessárias que, mesmo sem serem almas muito contemplativas, poderão progredir rapidamente no serviço do Senhor. Ao invés, é impossível serem grandes contemplativas se negligenciarem essas recomendações. E quem se tiver nessa conta estará muito enganado. O Senhor me favoreça e me ensine o que devo dizer para a sua glória. Amém. Não pensei, minhas amigas e irmãs, que serão muitas as coisas a serem recomendadas. Praz ao Senhor observemos o que nos santos padres ordenaram e cumpriram, já que por esse caminho mereceram tal nome. Erro seria buscar outro ou apreendê-lo de outrem. Estender-me-ei tão somente em declarar os 3 pontos que são das mesmas constituições, porque muito importa entendermos o grandíssimo proveito da sua observância para alcançarmos interior e exteriormente a paz tão recomendada pelo Senhor. O primeiro é o amor de umas para com as outras. O segundo, o desapego de todo o criado. O terceiro, a verdadeira humildade. E este, embora seja enumerado por último, é o principal e abrange a todos. Quanto ao primeiro, amar-vos muito umas às outras, é de suma importância, porque entre os que se amam não há coisa difícil de suportar, que não se releve com facilidade. Só um motivo muito grave dará desgosto. Se no mundo este mandamento fosse cumprido, como deveria ser, muitos contribuiriam para se observarem os demais. Acontece, porém, que por excesso ou por falta nunca chegamos a guardá-lo perfeitamente. Parece que entre nós o excesso não prejudica, entretanto, acarreta tantos males e imperfeições que só o crerá quem o tiver testemunhado pessoalmente. Daqui toma o demônio a ocasião de armar muitas tramas para uma consciência que procura contentar a Deus com a devida delicadeza, passam desapercebidas e até parecem virtude. Mas quem trata de perfeição logo se entende. Aos poucos enfraquece a vontade, impedindo-a de se entregar totalmente ao amor de Deus. Nas mulheres, creio, será isso ainda mais comum do que nos homens, e causa danos muito notórios à comunidade. Daqui veio o não se amarem tanto umas às outras em geral, o sentir o agravo feito à amiga, o desejar ter como presenteá-la, o buscar tempo para conversar com ela, muitas vezes mais para dizer-lhes coisas descabidas e quanto lhe quer bem, que para falar do amor de Deus. Essas grandes amizades poucas vezes servem para se ajudarem mutuamente a crescer o amor divino. Antes, creio, o demônio as estimula para introduzir partidos nas ordens religiosas. Quando visam o serviço de Sua Majestade, logo se reconhece claramente a vontade, não se deixa arrastar pela paixão e procura meios para vencer todas as outras paixões. Destas amizades, quisera eu que houvesse muitas nas comunidades numerosas dos grandes mosteiros, mas nesta casa, onde não são nem hão de ser mais de 13, todas as irmãs devem ser todas amigas, todas hão de se amar igualmente, todas hão de se querer,
todas hão de se ajudar. Pelo amor de Deus, guardem dessas particularidades, por santas que pareçam que sejam. Ainda entre irmãos costumam ser veneno. Nenhum proveito vejo nisso. E se são parentes, pior ainda, é peste. Crede, irmãs, que mesmo que lhes pareça exagero, esta recomendação encerra grande perfeição e suma paz. Livra de muitas ocasiões as almas que não são fortes. É inevitável inclinar-se à vontade mais a uma irmã do que a outra. É natural. Muitas vezes amamos o pior se tem mais atrativos humanos. Mas resisti fortemente e não vos deixeis dominar pela afeição. Amemos as virtudes e o bom espírito, e tenhamos cuidado para não nos apegarmos às qualidades exteriores. Mas de que modo hão de se amar? Que coisa é o amor virtuoso que desejo ver aqui? Como sabemos se temos essa virtude tão grande, tão encarecidamente recomendada por Nosso Senhor e de modo particular a seus apóstolos? Eis o que eu gostaria de explicar um pouquinho agora, conforme a minha rudeza. Se em outros livros encontrares com abundância de detalhes, nada tomeis de mim que porventura não seja o que eu digo. De duas espécies de amor quero tratar. Um é um amor espiritual, totalmente isento de qualquer sentimentalismo e ternura da natureza que o torne menos puro. O outro é também espiritual, mas acompanhado de sensibilidade e fragilidade humana. É um amor bom e lícito com o dom e o dos parentes. Depois ela vai tecer um tanto de considerações particulares e vai voltar ao tema no outro capítulo. Saí bastante do assunto, mas é importante o que ficou dito, que não se culpará quem o entender. Tornemo-nos agora ao amor que nos deve unir, aquele que chamou puramente espiritual. Não sei bem como explicaram. Os que possuem são raros, tão raros que não preciso estender-me. Quem tiver percebido esta dádiva divina, louve muito ao Senhor. Trata-se de grandíssima perfeição. Não quero, contudo, deixar de dizer alguma coisa deste amor espiritual. Talvez seja de algum proveito. Quem deseja a virtude, afeiçoe-se a ela se a tiver diante dos olhos. Praz a Deus, saiba eu entendê-lo e ainda mais explicá-lo. Não sei exatamente o que é o amor espiritual e não sei quando está mesclado o amor sentimental. Nem sei como me atrevo a falar nesse assunto. É como a pessoa que ouve falar de longe e não percebe o sentido das palavras. Assim sou eu. Algumas vezes, provavelmente, não entendo o que digo. Entretanto, permita ao Senhor que me saia bem. De outras vezes, será disparate, é o mais natural. Qualquer outra amizade os cansa. Notai agora, quando queremos o amor de alguém, sempre temos em vista um proveito ou nosso contentamento pessoal. Ora, essas almas perfeitas já trazem tudo debaixo dos pés, bens, satisfações e prazeres que o mundo lhes dá. Chegar a tal ponto que, por assim dizer, ainda que queiram, não se pode deleitar senão em Deus ou em tratar de Deus. Sendo assim, que interesse pode haver em serem amadas? Convencidas dessa verdade, riem-se de si mesmas e do tempo que se afligiam por não saberem se era correspondido ou não o seu afeto. É muito natural querer a paga de uma boa amizade. Mas cobrada esta, em que consiste?
palhinhas ocas e sem peso que o vento leva. E mesmo quando muitos nos tenham querido, que é isso que resta, essas almas perfeitas pouco se importam de serem ou não queridas, a não ser, repito, para o proveito espiritual, sabendo muito bem dada a nossa natureza, que aqueles que nos ajudem podem se cansar. Ela está discorrendo sobre para as irmãs, mas em algumas situações da vida prática comum, principalmente nos trabalhos, é perigoso esse sentimentalismo entre funcionários, entre patrões, essas preferências por o bem do próprio serviço. É uma reverberação que se torna prática no dia a dia, em algumas questões. Há questões de ordem sentimental, igual falou que é espiritual, é o daqueles que se desposam, casam, né? Tem um relacionamento de alguma forma mais estável, que é o relacionamento mais condizente, né, com a pessoa, inclusive mais saudável. Então, nesses tem de ter uma pitada de um amor sentimental. Agora, nas relações de trabalho, de emprego, tem de ter uma relação de cordialidade, de fraternidade, mas não nesse sentido de amor e dedicação a uma pessoa em especial, que pode corromper, inclusive, os serviços práticos do cotidiano, dentro de uma empresa, dentro de qualquer relação profissional que se tenha na sociedade. Boa noite.